Isso de ontem ocorreu em vários anos, mas em 91 ocorreu um que o irmão William depois pregou o centro da criação, que ocorreu um eclipse. Quando ocorrem esses eventos, se está o mensageiro nesse tempo e Deus não cumpre o que o céu está mostrando e não o cumpre esse mensageiro, pois vem o outro próximo e o cumpre. Realiza com esse outro mensageiro que não cumpriu com o anterior. Tudo foi mostrado no céu. E ele aí diz, vem falando de tudo que são os sinais e tudo isso, e diz, vamos ver aqui, para não passar despercebido algo. Veja, diz, vamos, para não ler muito aqui, assim como o sol literal faz que a terra produza seu fruto, assim também o sol espiritual Cristo faz que sejam produzidos os frutos da palavra, que seja produzida a palavra, que se cumpra a palavra e seja a palavra o alimento espiritual para cada filho de Deus. Com o que se alimentam os filhos de Deus em cada era? Com a palavra que corresponde para essa era ou dispensação. Com o que se alimentou a dispensação da lei? Por centenas ou milhares de anos? Com a mensagem da lei. Com a mensagem que Deus trouxe através de Moisés. E em cada era da igreja hebraica, Deus enviou cada mensageiro profeta dando a palavra sobre palavra. Tudo de acordo a essa mensagem da lei e dando a profecia correspondente para uma nova dispensação ou novas dispensações que viriam à existência mais adiante. Agora, o povo hebreu creu que essas grandes profecias que aqueles profetas tinham dado se realizariam, se cumpririam todas sob a dispensação da lei. Mas não foi assim, porque Deus tem um programa, e veja essa parte aqui importante, diz, e nenhuma pessoa pode atar Deus, amarrar Deus a uma forma humana de pensar. Nem ou pode atar, amarrar a uma era ou dispensação para que Deus cumpra coisas que corresponde a outra era ou dispensação. Não pode atar Deus, amarrar Deus a que cumpra as promessas da transformação e o rapto na dispensação da graça. E mesmo que possam dizer, não, é que estamos na dispensação do reino já faz tempo, porque ele disse aqui, não podem entender, não podem compreender sem perceber que estão colocando as promessas da dispensação do reino dentro da dispensação da graça. Porque uma forma tão simples para ver que se estava na dispensação da graça era que se estava realizando coisas pertencentes à dispensação da graça. Como vai dizer que estamos na dispensação do reino? E isso é o que você tem que entender, o que são entrelaces dispensacionais. As coisas que são feitas nos entrelaces correspondem sempre à dispensação que está vigente. Mas se fala das coisas que acontecerão nessa nova dispensação. É por isso que se diz entrelace. Mas não se utilizam coisas da dispensação do reino na dispensação anterior. Mas sim na dispensação que segue. Há bênçãos e há coisas, em certas formas, que se usam como, por exemplo, para arredondar tudo no amor. Deus é amor em todas as dispensações, mas também é fogo consumidor. Vê? A pessoa utiliza, ou se utiliza, Deus utiliza coisas, desde o princípio a repete. Mas há coisas, e vamos ir aos extremos, os batismos. Isso é para a dispensação da graça, batizar em água no nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia, lava-pés. Isso se deixa na dispensação da graça, que já terminou. E os entrelaces dispensacionais
Se vive no momento as coisas correspondentes a essa dispensação. Como ele diz aí, não pode trazer coisas e atar Deus. Deus é um Deus sempre que vai para frente. Se leva o mensageiro que Deus estava usando aí, não pode atar, amarrar ele a ficar onde esse mensageiro deixou vocês e ficar aí esperando as promessas. Quando Deus já vai lá pela frente, lá na frente, com outro mensageiro, cumprindo as promessas que esse mensageiro passado falou. Se não se cumpriram no mensageiro anterior, pois vão se cumprir no próximo. E sempre há um exemplo bem importante, Elias. Uma ordem divina dada por Deus a ele. Irás ungir Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel, a Eliseu em profeta em teu lugar. Elias desobedeceu? Não. Foi ungiu Eliseu e Eliseu fez o que ele não fez. Sempre Deus cumpriu o que ele disse. A única coisa que não fez, o véu de carne onde estava ministrando primeiro esse instrumento, esse ministério. Vem Eliseu e cumpre através de Eliseu. Deus sempre cumpriu. Deus é eterno. E não se pode encaixotá-lo numa pessoa no véu de carne, que é o que aconteceu a muitas pessoas de Era em Era. Se agarram ao véu de carne e quando Deus o leva, então espera que regresse uma reencarnação, volte para cumprir os desejos da pessoa, porque não são os desejos de Deus. Cumprir os desejos da pessoa, cumprir as coisas da pessoa e ata, amarra com isso, com sua crença, com suas interpretações, ata a Deus no tempo em que a pessoa está vivendo, mas com uma era passada e uma dispensação passada. Gabriel veio no entrelace dispensacional, no tempo de Jesus. Você estava vivendo nesse entrelace, onde a dispensação da lei estava chegando ao seu final e a dispensação da graça estava por começar. Não se podia atar, amarrar Jesus a dizer, nós temos Moisés e os profetas. Vê? Se ataram, ficaram na lei, se amarraram na lei. E aqui as pessoas, sem perceber, ficaram na dispensação passada. E como essa dispensação se fechou, então ficam no limbo, porque como não está vigente, nem para lá nem para cá. Ficam como há uma forma que a Bíblia diz como quando está no barco fica à deriva e quando não tem nenhuma vela que o guie. Ficam à deriva. E sim. Agora veja, diz. Continua dizendo aqui, e nenhuma pessoa pode atar, amarrar Deus a uma forma humana de pensar, nem ou pode atar, amarrar a uma era ou dispensação para que Deus cumpra essas coisas que correspondem a outra era ou dispensação. Não pode uma pessoa atá-lo a uma era ou dispensação para que Deus cumpra essas coisas. Em uma era ou dispensação para a qual não são essas promessas. Assim que vejam vocês, Deus para cada era ou dispensação fez promessas. E essas promessas são o programa divino que Deus tem para esse tempo, para essa era ou dispensação. E quando Deus as cumpre, surge para essa era ou dispensação o alimento espiritual para as pessoas que vivem nesse tempo. Com essa palavra, a mensagem que revela o que Deus está realizando nesse tempo. Com essa mensagem que se alimenta o povo de Deus nessa era ou dispensação, assim que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, para cada era e para cada dispensação. E vimos, em cada era ou dispensação, tudo gira ao redor do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o centro da criação. Sendo Ele o centro da criação, tudo girou, tudo gira e tudo girará ao redor do Senhor Jesus Cristo, para que assim se cumpra o que Ele prometeu para cada tempo. Na quinta-feira, 11 de julho, estivemos vendo um eclipse do Sol. Isso foi nesse ano 91.
Foi visto em muitos países da América Latina, no Havaí, no México. Foi um eclipse total. Também foi chamado o eclipse do milênio e foi chamado o eclipse do século. E assim por diante. Deram nomes muito significativos e chegou até o Brasil. Foi visto no Brasil. Não sei que porção foi eclipsado o Sol lá no Brasil, mas o que nos mostra tudo isso neste tempo final? Agora, um detalhe deste eclipse é que chegou a se ocultar em parte do México, na área norte, na zona norte, e há muitas coisas aí que estão ainda sem ler, que estão escritas, das quais, vejam, o escudo do México, o brasão do México é uma águia devorando uma serpente. Tudo isso tem um significado, e isso que aconteceu tem um significado muito importante, o qual corresponde a esse ministério de Moisés e Elias, o qual está Deus atuando no meio da igreja, no meio do povo, no meio da humanidade. Ou seja, que tudo agora, o que se mostra no céu, aponta ao que Deus está fazendo na terra, a tudo que ocorrerá, a tudo que ocorrerá no tempo, neste tempo da dispensação do reino que começou estando nós nesses corpos. Porque vejam vocês como se entrelaça uma dispensação a outra, em cada tempo, também com a dispensação do reino, que é a única dispensação que se entrelaça, estando nós nestes corpos e os corpos glorificados e eternos que vamos receber. É a única que tem essa parte de que os escolhidos do nosso tempo experimentariam dentro de uma mesma dispensação a mudança de corpo. Assim como foi com o novo nascimento. As pessoas estavam no mundo, no reino das trevas, e ao entrar pela porta que é Cristo na dispensação da graça, se funde, muda essa pessoa do reino das trevas, muda ao reino de Cristo, na esfera espiritual. E já tivemos essa mudança. Agora, e experimentamos isso. Agora, na dispensação do reino, estaremos experimentando a mudança do corpo terreno ao corpo glorificado. Porque são promessas que pertencem à dispensação do reino. Agora vejam que a dispensação do reino tem um final. Ao final do milênio, já entra o que ele escreve aí, dispensação, e escreve eternidade. Porque já é uma dispensação número 8. E por outro lado você diz, você vê que ele diz, tem 7 dispensações. Quando se fala em termos humanos e em termos de tempo, essas são as 7 dispensações. Mas já quando se entra a eternidade, já aí não há mais nada, já é eternidade. Queira chamar ou não queira chamar número 8, não tem problema, porque vai ser uma, porque o 8 é eternidade. Mas se enumeramos para ter um entendimento mais do comum, pois colocamos o número 8, como ele colocou aí, dispensação, eternidade, na pedra angular em cima. E embaixo, tinha desenhado nesse desenho que tínhamos colocado, colocou as 7 dispensações, e em cima, na pedra angular, colocou a eternidade, 8. E isso tem também outro significado de outro ângulo, porque é preciso ver tudo nos diferentes ângulos para poder ver tudo o que envolve este tempo da dispensação do reino. E vejam algo, a pedra angular é a única
era e dispensação, que quando você olha de cima, você olha uma pedra angular de cima e como ela é pontiaguda, você pode ver todos os ângulos. Isso aí chegou aí hoje agora. Você pode ver todos os ângulos. Para você poder ver todos os ângulos da palavra, da revelação que o irmão Branham trouxe, nosso irmão William tem que subir acima, em cima, para poder olhar e ver todos os ângulos da era da pedra angular. E poder entender e poder compreender. Se não sobes aqui, não vai poder ver e vai estar vendo somente um só ângulo. E qual é o único ângulo que vai estar vendo? O véu de carne. E aí então vem o tropeço. Mas quando você consegue ver todo o panorama, aí é mais fácil para você passar. Agora vejam que interessante está isso aí. Há uns escritos que vou ver que ele fala disso dos ângulos e agora entendo por quê. Ele escreveu ali certas coisas, vejam. Agora continua dizendo aqui. A primeira Bíblia é o céu. A primeira Bíblia, o céu, está mostrando algo que ocorrerá aqui na Terra. E o Sol representando a Cristo, representando a Cristo, a Deus, a palavra. Então temos que entender que a Lua tratará de eclipsar o Sol. Recordem que a Lua representa a igreja. No tempo em que Deus tratou com o povo hebreu, representava a igreja hebraica, composta por semente de Deus e semente falsa, semente de Deus e semente do diabo. E quando Deus está tratando com gentios, a lua representa a igreja gentia, composta por duas sementes, a semente de Deus e a semente má. E por que estão aí na lua representadas duas sementes? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que no campo estaria o trigo e o joio juntos, os filhos de Deus e os filhos do diabo, assim que chegará um tempo em que haverá um aperto, vem? Isso que está aí sendo mostrado nesse eclipse, nesses dias aí, está falando de um aperto. Veio o aperto no irmão William? Não. Parcialmente. Em alguns momentos se viu um pouquinho de aperto aqui e ali em certas coisas, mas não o aperto do que fala a Escritura. Assim que chegará um tempo em que haverá um aperto, como foi anunciado pelo sétimo mensageiro da sétima era da igreja gentia, e como foi anunciado no livro do Apocalipse. E haverá essa etapa onde a Escritura assinala que se levantarão contra o Cordeiro e contra os que vêm com ele. Mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa Escritura, se nós temos aí, isso é para falar um momento, mas duas coisinhas. Essa Escritura tem múltiplos cumprimentos. Vem com ele, os que vêm com ele. Os que vêm com quem? Com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está falando de que vem esse aperto, portanto, está falando de que isso é antes da ressurreição. Consequentemente, antes da transformação, antes do rapto, antes da ceia das bodas do Cordeiro, antes da grande tribulação. Essa Escritura se cumpre antes, mas também se cumpre quando viermos à Terra depois da grande tribulação a reinar. Aí vem ele com seus anjos, com quem? Com os escolhidos, hein? Se cumpre duas vezes, porque o Senhor vem 3 vezes e depois acrescenta 4, depois do milênio. Sua primeira vinda para redimir, sua segunda vinda em sua obra de reclamação buscar sua noiva, a terceira vez com sua noiva, vem a segunda vez pela sua noiva e a leva, e depois da grande tribulação vem com ela a reinar. E depois do milênio, volta e diz, quando formos colocados nesse lugar, enquanto a terra passará por esses juízos divinos, então vem novamente a terra com sua noiva. Vem. As últimas 2 vindas do Senhor é com ela. Porque se você vai se casar, você vai estar andando, anda com ela. Para onde quer que ele for, ela vai. Vem. Agora, não que vão agora a esposa dizer, ele disse aí que assim que me leve para todos os lados. Quando possa, não é? Que pode levar, a leva, mas não vá tomar isso. O Benji disse que a esposa tem que estar ao lado para onde quer que for.
Mas entendemos que é isso assim, essa forma, em que onde quer que for o Senhor, em sua vinda vem, vai a noiva, que é a esposa. Vejam vocês, o Sol venceu a Lua. Somente a Lua pôde eclipsar o Sol por um período de tempo de alguns minutos. Assim que algo ocorrerá, como ocorreu no meio do povo hebreu, onde todas as religiões estiveram contra o Senhor Jesus Cristo. Em sua primeira vinda agora, em sua segunda vinda, todas as religiões estarão contra do leão da tribo de Judá. Mas não perceberão que ele não vem como cordeiro, que ele está como leão. Mas em tudo isso se cumpriu uma etapa no programa divino. E assim também se cumprirá uma etapa do programa divino no que este eclipse está assinalando que acontecerá. E isso dará lugar a que os juízos divinos se derramem sobre a terra. Agora vejam que não ocorreu. Depois desse eclipse não ocorreram os juízos divinos, mas vai chegar um momento em que um desses eclipses, um desses sinais, vai mostrar, já com esse último, que os juízos divinos estão próximos por cair. Agora vejam vocês que a Escritura, quando Davi disse, perfuraram minhas mãos e meus pés, não se cumpriu nele. Passaram centenas de anos e depois essa Escritura se cumpre em Jesus. Aí está cumprida essa Escritura. Assim é no céu, que é a primeira Bíblia. Deus mostra as coisas no céu e você vê que não se cumpriu na terra isso que foi mostrado. Mas volta e se mostra no céu, pois já é algo que está arrematando de que isso vai acontecer. Uma confirmação. Volta e Deus coloca um eclipse. E a cada vez, um deles já marcará já o final e firme, ou seja, que isso vai ocorrer. Ou seja, o aperto que vem sendo anunciado e está próximo por acontecer. E veja que quando Jonas vai e prega daqui a 40 dias, virá uma destruição sobre Nínive. Não aconteceu. Aparentemente, Jonas falhou, ou Deus o que fez foi deferiu a ira, a postergou. Não é que não ia cumprir. Passaram os 40 dias e não aconteceu nada. Pois falhou o profeta. Não. Deus... O Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus não ia destruí-lo. Mas sempre iria fazer. Com outra geração, outro povo. O juízo era para a próxima. Agora vejam vocês como agora, com este eclipse que ocorreu ontem, do qual seguramente vamos estar tocando algumas coisinhas durante todos esses dias, porque é o tema, vamos dizer, que está e também outras coisas que Deus esteve nos dando. Vamos ir vendo como tudo isso já é como algo fiel e firme ao que vem aos Estados Unidos. Já com esse X, com isso, já é uma sentença aos Estados Unidos da América, do qual a Escritura, a profecia que o irmão Branham viu nessa visão, que quando ele se virou, viu crateras e fumaça sobre a América do Norte. Essas são bombas que caíram e erupções vulcânicas, seguro tudo isso, desastres por todo lado. Já ele tinha dito, eu já nem oro pela América do Norte. Quando um profeta já não ora por uma nação, por reis ou por pessoas, já é juízo divino o que vai cair a essa nação, a esse povo, a esses líderes ou a essas pessoas. As pessoas poderão dizer, é que eu já blasfemei tanto e falei tão mal, eu atirei coisas, eu zombei e não me aconteceu nada. Espera. Não te apresses a receber o juízo, espera um pouquinho mais. Talvez ainda está faltando que faças mais coisas para que te caia tudo o que já foi sentenciado para ti. E tens que cumprir a sentença que já
se foi ditada com os atos. Ou seja, se há uma sentença, pois é porque já foram lidos os casos dos quais tiveste a infração, e como Deus é eterno, Ele sabe, já a sentença foi dada desde o princípio. Agora, para poder cumprir essa sentença, o que está escrito aí, é preciso realizar a obra para que essa sentença se torne válida. Me entendem? Vem? Se ainda falta preencher os requisitos para essa sentença, pois é preciso esperar ainda. Não avance, espere. Faltam ainda mais coisas para que continue zombando, continue fazendo coisas para que preencha esses requisitos. Uma vez que já o preencha, não há quem te tire o juízo divino. Agora, cada um dos filhos de Deus está preenchendo os requisitos das bênçãos contidas no título de propriedade. É a bênção da primogenitura e estamos preenchendo todos esses requisitos, porque já foi falada a palavra de que os filhos de Deus neste tempo final serão como Ele, a imagem e semelhança. Já há uma parte que a cumprimos, o novo nascimento. Já temos aí essa representação, esse corpo teofânico. Agora falta preencher esse outro, mas se requer uns passos para chegar a preencher esses requisitos para ter a semelhança, o corpo eterno e glorificado. Bem, tudo tem explicação. Tudo é tão simples que, quando Deus está cumprindo neste tempo final o que Ele prometeu, passa a muitos despercebido pela forma e maneira em que o está fazendo. E aí é o que sempre falamos, os únicos que veriam o cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos são os escolhidos. São os eleitos, os predestinados, aqueles pelos quais Ele veio. Ele disse que haveria uma grande carpa catedral no meio da igreja, que esse seria um sinal, como foi o sinal da Arca de Noé, no tempo da dispensação do governo humano, na parte final do reino dos gentios. Foi profetizado e foi mostrado em visão que haveria uma grande carpa catedral no meio da igreja. Ele disse, de todas as visões que Deus me deu, há uma só, que não se cumpriu. E é a visão da carpa onde eu estarei no quartinho de madeira orando pelos doentes. Isso é algo que não se cumpriu até onde eu sei, diz o irmão Branham. Portanto, o povo ia estar unido a esse ministério, trabalhando para que se construísse esse lugar. E uma vez construído, o que vai fazer? Pois estará aí atento a tudo que Deus estaria realizando nesse lugar. Mas, diz um ditado que pegou a bola, colocou o taco e estacionou a contagem, parou a contagem, porque Deus fez algo que ninguém esperava. Ele era quem conhecia tudo. Por isso estava em segredo esse mistério do sétimo selo, e quando ia estar sendo aberto o sétimo selo, aí o povo veria o que seria. E a muitos surpreendeu o que ele vinha dizendo. Será tão humilde, será tão simples que, se não vigiarmos, passará despercebido. Como você vai estar vigiando algo que venha Deus cumprir no meio do povo, e Ele esteja dizendo, vigie, porque senão vai te passar despercebido, e venha Deus e cumpra com alguém que ressuscite e pregue, e venha a pregar na carpa, e tudo isso não vai passar despercebido nem ao mais incrédulo aqui nesse mundo, vem? Ou seja que, quando ele repetidas vezes disse, vigie, porque pode passar despercebido, é porque era de uma forma tão simples e do comum,
que um humano, o que pode passar despercebido é algo do que a mente humana pode pensar daí para baixo. Tudo que puder ocorrer daí para baixo, qualquer coisa pode passar despercebido, mas quando começa a pensar em coisas místicas e coisas do outro mundo, aí não vai passar despercebido. Portanto, já a promessa, quando você vê o cumprimento, essa palavra você vê sendo materializada, você diz verdadeiramente sim, que era tão simples. E por isso ele dizia, se não vigiarmos, nos passará. Vigiem. E foi tão e tão simples que esse mistério que ele não abriu na abertura dos selos, abriu 6 selos e o 7º selo disse disto, não há nada escrito, não há no que se basear. O mesmo que muitas pessoas dizem. Mas se que tudo isso não está, onde diz o irmão William aqui que vai vir outro? Onde diz o irmão William que o que diz que ele é o último? E quem te disse que ele disse aí que eu, William Souto Santiago, sou o último? Quando ele está falando, fala o Espírito Santo. E nesse momento, ele era o último que estaria nesse entrelace dispensacional, o que corresponde à dispensação da graça, mas depois vem uma nova dispensação. Então vem esse mensageiro dessa dispensação, como quando ele dizia, os profetas até João profetizaram. Com isso, qualquer um podia dizer, depois de Jesus ou depois de João, não vem mais ninguém. Até João, pertencente à dispensação da lei. Depois veio Jesus, profeta. Vieram os apóstolos, aí haviam profetas no meio dos apóstolos também, veio Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley. O irmão Branham vem. E por isso não se pode atar o que dissemos, amarrar a Deus ao que Ele falou para uma era de dispensação e dizer, não, com isso eu fico. Mas que Deus sempre vai em aumento, em aumento, em aumento. Bom, vimos assim, nisto que eu li para vocês, deste extrato que o irmão me mandou, se referindo a esse eclipse de 91, o qual tudo isso mostram, esse aperto que virá, muito em breve, onde, nesse eclipse da Lua, que está representado aí, vimos aí, a semente de Deus e a semente do diabo, o joio, mas Deus disse e tem dito que Ele enviou seus anjos para fazer essa separação, essa segregação. E esse é o ministério que está realizando essa obra neste tempo final. Tão simples assim. Porque é a palavra que realiza esse trabalho. E muitos estão esperando que seja Deus quem venha. E venha o irmão William e tudo, e faça, não, já venha você por aqui, você por ali. Deus nunca operou assim, atuou assim. O que eles estão esperando de que Deus é quem vai cumprir a separação, Deus já está fazendo em seus narizes. E não estão percebendo. Muitos depois, quando perceberem, aí vai haver o choro e o ranger de dentes. E o meu desejo é que percebam antes do tempo, que percebam antes do tempo de que a porta se feche, para já entrar e pertencer à dispensação do reino. Porque Deus sempre dá um alerta, uma advertência antes do juízo. Poderão voltar a... Porque sempre ocorre assim. Como se escuta o áudio e a voz para todos os grupos, em cada um faz o efeito que tem que fazer. Ao escolhido, cada vez o aviva mais, o regozija mais, o afirma mais. Ao manufaturado e ao incrédulo e a esses outros grupos, causa o efeito em cada um deles. E um diz, mas é tão claro que ele falou neste, ou neste, ou neste, e depois do áudio você vê que falam contra e mais, e busca mais extratos para combater e tudo isso. Bom, mas aí você pode ver, agora neste tempo, a função da percepção profética. Aí você pode estar vendo essa segregação que o anjo está fazendo por meio da palavra.
em uma forma simples, é a mesma palavra que os tira. Como quando ele disse, irmão Branham, você quer me dizer que ele disse isso de propósito? Sim, Senhor. Há muitas coisas que aparentemente são ditas. Mas veja este dizendo essas coisas. É o Espírito Santo que faz que esse instrumento fale essas coisas, para que saia o que tem que sair. E você vê que busca e tem no que se basear. É que disse aqui isso e isso não pode ser. Eu estava ouvindo, mas agora com isso eu me vou. Vem? Mas há outros que dizem, eu escutei esse áudio e isso era o que me faltava para me agarrar mais. Agora que eu vi bem isso, a uns tira e a outros entra. Porque é quem sabe fazê-lo. É uma pesca de anzol que, sabe, vai um a um pescando. Bom, que Deus abençoe e os guarde. E podemos colocar nessa pequena conversa como tema o significado profético dos sinais. O significado profético dos sinais. Podemos colocar esse tema, onde falamos assim por cima de tudo isso, do qual vimos ontem, algo muito importante que toda a humanidade viu. Assim como se eclipsou o Sol ontem, e nos lugares ainda onde não tinha ocorrido, onde não ocorreu o eclipse, no qual não puderam ver com seus próprios olhos, mas viram por onde? Pela tela, pelo televisor. O mundo inteiro viu o eclipse. O mundo inteiro verá o sinal de Apocalipse 11 quando acontecer o que vai acontecer. Em um lugar vão ver, fisicamente aí. Em outros lugares o verão, via satélite, televisão e tudo. Bem, tudo isso vai estar sendo cumprido já, finalmente. Ou seja, já o cumprimento disso que foi mostrado. Ao final vai ser cumprido. E isso que foi refletido, mostrado no céu. Ontem foi visto pela humanidade. Apocalipse 11 será visto pela humanidade quando ocorrer isso. Bom, que Deus abençoe e os guarde em frente, servindo o Senhor e nos preparando para tudo que virá, que esse aperto, quando vier, e aperte cada vez mais, e estejamos mais agarrados à palavra da mensagem, e saibam quem veio para trazer esse maná escondido, essa fé de rapto. Já o reconheceram, já o viram, já o ouviram. Quando chegar esses dias, vão saber já quem é. E não é preciso estar mostrando, nem explicando, nem revelando a revelação do sétimo selo, porque para isso é este tempo. Se está preparando o povo, os escolhidos, para quando chegar esse tempo de aperto, já eles saibam e tenham também essa espada. Possam também tomar água com a espada na mão e vigiando. Saibam usar a espada. Porque a espada é a palavra, e não há quem se oponha e se coloque na frente alguém que tenha fé de rapto. O disse o irmão Branham no livro de citações. Eu não me ficarei na frente de alguém com fé de rapto, ou que tenha fé de rapto. Ai, ai, ai. Isso sim que é palavras maiores. Porque esse homem, essa mulher, essa criança, esse ancião, que não foi transformada ainda, e ele disse, essa pessoa que tem fé de rapto, eu não ficaria na frente. Essa pessoa tem a espada de 2 fios, de 2 gumes, tem a palavra. Quanto mais quando estiver transformada, aí sim que ninguém poderá nos fazer frente. O tempo que Deus mostrou e deu ao irmão Branham de viver, vejam, depois de que passou todas as 7 etapas, já quando ia partir Deus levá-lo, e agora que tu me curas, está me levando. O irmão Branham estava bem. Era um homem que estava bem, não teve vícios nunca. Era um homem que podia durar muito tempo. Mas, por isso dizia, eu não morrerei de velho sem que ele seja aqui.
a não ser que seja baleado, que seja um acidente ou algo, aí vem, morreu de um acidente. Mas eu não morrerei de velho. Ele sabia. De certa forma, o Espírito Santo inspirou ali e disse, se não, ou seja, se eu não estou vivo, quando ele vier, essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Agora vejam, também no tempo do irmão William, ele sabia quando iria. Me explicou muitas coisas do porquê. Essa data e esse ano e tudo isso, o qual eu tive guardadinho aí para mim. O qual há coisas que se falam, que se são faladas, se manufatura a pessoa. E então creem por certas coisas. Mas isso, não fale, isso não diga, isso guarda para ti. Porque já a pessoa vai baseado em uma promessa e não há quem lhe cause dano a esse instrumento até que cumpra o trabalho. Como disse aí no livro de citações, ninguém podia tocar a Moisés até que ele terminasse seu trabalho. E ele já sabia quando tinha que ir. E também o instrumento onde os ministérios de Moisés e Elias estão também sabe quando. Porque tudo já tem Deus traçado, o que neste tempo final, sob a dispensação do reino, vai ocorrer. Recordem que sob a dispensação do reino é uma dispensação em que há coisas bem marcadas. 1000 anos. 3 anos e meio da tribulação. Vejam que são coisas bem marcadas. Já nós estando nesses corpos glorificados e vamos um pouquinho antes, é dito que quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Isso nos mostra que ainda estamos nestes corpos. Já para entrar a tempo do novo corpo, você já vê que tudo bem marcado. Mas enquanto estamos nesses corpos, há um pedaço de espaço, uma margem, diz margem de erro, ou seja, quase meia hora. Como o exemplo que colocamos de um tempinho, daqui para a San Juan, ao aeroporto, vai mais ou menos 40 minutos, sem trânsito. Se há trânsito, pois 1 hora, mas você pode dizer, daqui e lá é quase meia hora. Ou, se coloca do outro lado, são 15 minutos, ou 20 a Monte Edra, aqueles que não sabem, é um shopping que há ali antes, de San Juan ou por aí, pois entre San Juan e Caguas por aí, e você diz, isso é quase meia hora, mas você sabe que pode fazer em 15 minutos, em 17, em 20, depende do trânsito, indo na velocidade requerida. E agora com o reversível se avança mais, mas normalmente você pode dizer, é quase meia hora aí, ou pode dizer, isso é quase 20 minutos, vem? O silêncio no céu diz por quase meia hora. Aí envolve um tempo de margem, no qual, quando ele disse em 2009, ainda essa meia hora de silêncio não ocorreu, pois é porque o 7º selo não tinha sido aberto, porque ainda ele estava no trono de intercessão, não tinha tomado o livro. Todas essas coisas, de tomar o livro, levantar do trono, tomar o livro, tudo pertence a meia hora. E ele dizia tão claro, mas vejam como podem se agarrar somente de uma parte e justificar sua incredulidade pegando uma parte e não de todo o panorama. Aí que entra a percepção profética. Mas vejam vocês que já depois, quando começa essa meia hora, já pelo menos aí os escolhidos podem dizer, bom, que a meia hora vamos ter também um período de margem de erro, vamos dizer, porque tem que ser quando o 7º selo, Deus começou a realizar essa obra, e se há um entrelace também aí ao final da dispensação da graça, pois já mais ou menos temos uma ideia de quando começou. Agora tudo isso envolve tudo que tem a ver também com a ceia das bodas e um montão de coisas por aí.
que, aí entrando nesse entrelace destes corpos e o corpo eterno e glorificado. Agora, tudo isso, o irmão Branham, nas 70 semanas de Daniel, disse, não falhará nem por um minuto. Creio que um minuto diz, não falhará, ou nem por um segundo, ou um minuto, vem? Porque tudo está lá nesse plano divino. Bom, o tema, o significado profético dos sinais. Hoje, terça-feira, 9 de abril deste ano 2024. Saudação a todos os ministros e irmãos que estarão se reunindo hoje e nesses dias e podem colocar este áudio para essas reuniões. Sempre me pedem saudações e áudio e aí aproveitam de uma vez e esquadrinham tudo que foi falado e busquem nas mensagens do irmão Branham essa citação que foi citada assim de memória para que tenha o quadro claro de tudo que Deus está cumprindo neste tempo e que não nos passe despercebido essas promessas. Que Deus abençoe e guarde a todos.